Quem controla as aparências, controla a realidade. O silêncio pode ser a arma mais afiada do poder. E se eu te dissesse que a sua primeira reação diante de uma acusação é, na maioria das vezes, o que sela a sua derrota? Você talvez acredite que explicar, justificar ou se defender é sinal de integridade. Mas para Maquiavel é justamente o oposto. É o momento exato em que o poder escapa das suas mãos. Existe um instante quase imperceptível entre a acusação e a sua resposta. Um espaço microscópico de tempo que define não apenas o rumo daquela interação, mas também quem manterá o controle dali em diante. Nesse intervalo silencioso, decide-se se você será visto como o predador ou como a presa. O homem comum condicionado abre a boca para se explicar, esclarecer, aliviar a pressão. Não foi bem isso que aconteceu. Você está interpretando errado. Eu jamais faria algo assim. À primeira vista parece razoável, parece até justo, mas na lógica de Maquiavel é o gesto exato que coloca você no lado fraco do tabuleiro. Porque no segundo em que você se defende, admite, mesmo sem perceber, que o outro tem o direito de exigir respostas de você. E quando essa autoridade muda de mãos, você não está apenas respondendo, está cedendo o controle da narrativa. No jogo do poder, a percepção não segue a verdade, ela a substitui. Se eles o veem explicar-se, não enxergam transparência, enxergam fragilidade. E fragilidade, para quem caça, é cheiro de sangue. Maquiavel entendeu algo que poucos ousam admitir. O homem que se apressa em se explicar se coloca abaixo do acusador. O homem que não se apressa obriga o mundo a imaginar suas razões. E o medo do desconhecido é sempre mais forte que qualquer verdade dita. Se você compreender essa primeira armadilha, verá que antes mesmo de abrir a boca, a batalha já pode estar perdida ou vencida. E essa escolha começa sempre no mesmo lugar, no silêncio do seu primeiro movimento. Defender-se raramente convence. O que quase ninguém percebe é que no instante em que você tenta justificar suas ações, já não está mais no seu próprio terreno, está jogando no campo que o outro preparou para você. E nesse campo as regras não são suas. Quando você se explica, está aceitando que a acusação seja o centro da conversa. Está validando que ela tem peso suficiente para merecer resposta. E ao fazer isso, transfere o foco e o poder para o lado de quem o atacou. Eles agora são os donos da narrativa. Você é apenas um participante tentando se defender dentro dela. Maquiavel sabia que quem controla o enquadramento controla o desfecho. E o enquadramento sempre pertence a quem fez a afirmação que todos estão discutindo. Mesmo que você tenha razão, a lógica não importa quando a percepção já foi moldada. No teatro social, explicar-se é como subir ao palco com a roupa que o inimigo escolheu para você. A psicologia desse jogo é brutal. Quando alguém se defende demais, mesmo que esteja certo, parece culpado. Por outro lado, aquele que permanece calmo, que não se apressa a responder, parece saber algo que os outros não sabem. Esse silêncio cria um vazio desconfortável. E esse desconforto começa a corroer a confiança de quem atacou. O segredo está em inverter a dinâmica. Quando você não reage, a acusação para de ser sobre você e começa a ser sobre o estado emocional de quem a fez. Eles começam a se repetir, a exagerar, a buscar confirmação dos outros. E aos poucos deixam de parecer certos, passam a parecer obcecados. Para Maquiavel, essa é a essência do poder. Não entrar na batalha que o inimigo quer travar, mas sim, fazê-lo lutar contra as próprias palavras. É fácil entender essa lógica em teoria, mas o poder real vem quando você a aplica diante de outras pessoas. Imagine que você entra em uma sala e no meio de uma conversa, alguém lança uma indireta direcionada a você. Todos se viram esperando a sua reação. Esse é o momento em que a maioria estraga tudo. O homem comum sente o calor da atenção e, com medo do julgamento, apressa-se em responder. Não é bem assim. Você não entendeu. Ou pior, começa a gaguejar e se desculpar mesmo sem ter feito nada. Mas o estrategista sabe
que esse é o instante mais valioso. Ele não oferece defesa imediata, nem contra-ataque precipitado. Apenas mantém a calma, o corpo imóvel, e deixa que o silêncio trabalhe por ele. Esse silêncio muda a direção do olhar da sala. As pessoas deixam de observar a acusação e passam a observar você. A ausência de reação cria um enigma. Por que ele não respondeu? Será que ele sabe de algo que nós não sabemos? Será que ele está acima disso? Mas aqui existe um ponto crucial. Não é qualquer silêncio que gera respeito. Um silêncio frouxo, de olhar baixo e postura retraída, será visto como submissão. O silêncio maquiavélico é ativo. Mantém contato visual breve e firme. Postura ereta, expressão neutra. Talvez até um leve sorriso, que sugira que você sabe mais do que está dizendo. É uma pausa carregada de presença, não de medo. E é justamente nessa pausa que se abre a janela para agir. Não para se explicar, mas para virar a acusação contra quem a fez. O momento certo é quando a sala começa a se sentir desconfortável com o seu silêncio e o acusador começa a repetir ou reforçar suas palavras. É aí que você lança uma resposta curta, firme e desarmante, que não defende nada, mas expõe a fragilidade do outro. Algo como: Você parece muito envolvido nisso. Ou interessante ver o quanto isso te incomoda. Frases assim não explicam, não negam, não cedem. Elas colocam o peso de volta nos ombros de quem atacou. E nesse instante, o enquadramento muda de lado. Maquiavel compreenderia perfeitamente essa virada. Quem fala primeiro perde o controle do enquadramento. Por isso, o silêncio calculado não é passividade, é ataque disfarçado. Ele obriga o outro a se expor mais do que pretendia, e quanto mais falam, mais perdem. Na arena pública, a percepção é tudo. Se você parece intocável, ninguém quer ser visto tentando atingi-lo e falhando. Às vezes, o silêncio por si só já é suficiente para inverter a pressão. Mas existem momentos em que a situação exige algo mais. Uma intervenção calculada, capaz de transformar o ataque em exposição do agressor. Aqui não se trata de se defender. Trata-se de devolver o golpe sem sequer erguer a mão. A regra é simples. Quanto menos você disser, mais força as suas palavras terão. E cada frase deve cumprir um único objetivo: fazer o outro carregar o peso da própria acusação. Alguém diz: você é muito arrogante. O homem comum corre para explicar suas intenções. O operador maquiavélico responde: Curioso como confiança incomoda algumas pessoas. Acusam você de ser frio. Interessante como você interpreta cuidado. Chamam você de manipulador. Engraçado como chamam de manipulador quem não se deixa influenciar. Perceba que nenhuma dessas respostas tenta provar nada. Elas não desconstroem a acusação. Elas mudam o ângulo. O foco deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o estado emocional de quem atacou. Maquiavel compreenderia isso como uma manobra de enquadramento. Não permitir que o adversário dite as regras do jogo. Quando você redireciona, obriga o outro a se justificar, e o jogo muda instantaneamente. Agora é ele quem está sob análise. No campo social, isso é devastador, porque quem ataca esperando resistência fica desarmado diante da indiferença estratégica. Eles contavam com um muro para empurrar, e você lhes oferece um espelho. E lembre-se, essas respostas não devem vir carregadas de raiva, sarcasmo ou defensividade. Elas funcionam porque soam calmas, medidas e, acima de tudo, inabaláveis. O tom deve dizer: você não tem poder aqui. A teoria só se torna poder quando você consegue aplicá-la nos cenários em que o controle da percepção decide o resultado. E existem duas arenas onde a tática maquiavélica de não se defender se torna ainda mais letal: o trabalho e os relacionamentos. No trabalho, imagine uma reunião importante, cheia de olhares atentos, e alguém decide questionar publicamente a sua decisão. Não tenho certeza se essa foi a melhor estratégia. A reação comum é se apressar em provar competência ali mesmo, abrir relatórios, listar resultados, justificar cada passo. Mas enquanto você se defende, a sala não está absorvendo seus argumentos.
Ela está observando a sua ansiedade em convencer. E essa ansiedade é interpretada como insegurança. O calculista age diferente. Ele não se inclina para frente, não acelera o tom, não transborda justificativas. Ele recosta na cadeira, mantém os ombros soltos e, quando decide falar, não é para se defender, é para redirecionar. Interessante. Como você faria? Curto, neutro, preciso. Agora a atenção muda de lado. O questionador, que até segundos atrás parecia no controle, é obrigado a apresentar uma alternativa viável. Enquanto ele se explica, cada palavra é medida pela mesma plateia que estava pronta para julgar você. E nesse instante, a autoridade muda de mãos. Nos relacionamentos, a mesma lógica se aplica, mas a tensão é emocional, não profissional. Uma frase carregada pode desencadear uma tempestade. Você não se importa mais comigo. O instinto da maioria é correr para negar. Claro que me importo. Olha tudo o que eu faço. Como se o próprio valor dependesse da aprovação imediata. Mas essa reação valida o enquadramento do outro e entrega o poder da conversa. O homem que entende o poder não morde essa isca. Ele mantém o olhar firme, deixa o silêncio pesar por um instante e responde de forma que devolva a pressão sem negar o sentimento da outra pessoa. O que te faz sentir assim? Essa pergunta parece simples, mas muda completamente o jogo. Agora é o outro que precisa explicar, detalhar, revisitar fatos. Enquanto ele expõe percepções e emoções, você mantém o ritmo da conversa e define a direção em que ela vai seguir. Você não se colocou na defensiva, você assumiu o papel de quem conduz. Maquiavel sabia que em qualquer interação existe uma disputa invisível pelo controle do enquadramento. E quem se apressa em justificar, corta o próprio poder pela raiz. Quem observa, espera e devolve a pressão para o outro, transforma a conversa em um palco, onde ele decide as regras. E nesse palco, vence quem dita o ritmo. Existe um nível acima do silêncio controlado e das respostas afiadas. É o momento em que você não apenas deixa de reagir, você desaparece. E não falo de sumir fisicamente, mas de retirar completamente a sua energia da interação, deixando o outro falar sozinho até se desgastar. Imagine que alguém investe contra você repetidas vezes, esperando um embate, um sinal de que o ataque funcionou. O homem comum reage, mesmo que de forma contida, porque acredita que ignorar é fugir da conversa ou parecer culpado. Mas o operador maquiavélico entende algo diferente. A ausência total de resposta pode ser mais devastadora que qualquer contra-ataque. Você não se defende, não argumenta, não procura justificar. Você apenas age como se o golpe não tivesse sequer tocado você. Mantenha a postura calma, muda de assunto ou simplesmente segue com o que estava fazendo, como se a acusação fosse irrelevante demais para merecer sua atenção. Isso cria um desconforto corrosivo em quem atacou. O silêncio começa a pesar, a inércia incomoda, e o acusador passa a questionar a própria força. Eles começam a se repetir, a exagerar, a elevar o tom na tentativa de arrancar uma reação sua. E quanto mais fazem isso, mais frágeis parecem aos olhos de quem observa. Maquiavel chamaria isso de negar o campo de batalha. Não porque você tem medo da luta, mas porque sabe que a verdadeira vitória está em fazer o inimigo se destruir tentando alcançar você. O desaparecimento calculado não é indiferença. É a recusa consciente de reconhecer a legitimidade do ataque. E quando usado no momento certo, ele não apenas preserva seu poder, ele o multiplica porque ensina a todos ao redor que tirar você do eixo não é tarefa fácil, nem possível. No fim, não se trata apenas de silêncio, de respostas curtas ou de desaparecer na hora certa. Tudo isso é apenas parte de algo maior, a construção de uma presença que não precisa se defender porque já carrega em si a definição do que é. O mundo nos treina para correr atrás de validação, para corrigir mal-entendidos, para explicar nossas intenções na esperança de que os outros nos deem razão. Mas, como Maquiavel entendeu, essa corrida nunca termina, e quem entra nela sempre corre atrás, nunca à frente. Quando você deixa de reagir impulsivamente,
Algo muda na forma como as pessoas olham para você. Aos poucos, ataques diminuem, não porque você os combateu, mas porque os outros aprenderam que o custo de tentar atingi-lo é alto demais. Você passa a ocupar um espaço onde sua imagem não é moldada pelo que dizem, mas pelo que não conseguem dizer com certeza sobre você. O poder nesse nível não está no que você mostra, mas no que você deixa no ar. O silêncio, a pausa, a escolha cuidadosa das palavras, tudo constrói uma aura de imprevisibilidade e respeito. Você não é mais o réu, não é mais o alvo. Você se torna a referência silenciosa que os outros medem antes de agir. Maquiavel diria que nesse ponto, você não está apenas vencendo jogos de poder, você os está definindo. Porque quando não existe mais necessidade de se defender, não existe mais julgamento que o alcance. O tribunal que importa é interno, e nele você é juiz e júri. Se você entendeu o que foi dito até aqui, sabe que isso não é uma técnica para usar apenas quando conveniente. É uma mudança de postura, um treinamento constante para resistir ao impulso de explicar, de justificar, de pedir para ser entendido. Porque a partir do momento em que você para de se defender, sua presença se torna a defesa. E essa é a verdadeira blindagem, aquela que não precisa ser levantada porque já está em você. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe nos comentários a sua história e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas.